Olá, meu nome é Renan Moreira. Eu escrevi um trabalho sobre o gerenciamento do atrito no VLT Carioca, junto com o professor Coronel Silveira Lopes. Eu vou iniciar a apresentação com os nossos currículos, mas eu primeiramente gostaria de agradecer pela oportunidade de participar do evento. Desde já eu agradeço. Eu possuo formação técnica em mecânica naval, graduação em engenharia mecânica, pós-graduação em Gestão Estratégica de Produção e Manutenção pela UF, e agora estou mestrando em Engenharia de Transportes pelo IME, Instituto Militar de Engenharia. Atualmente, sou engenheiro de manutenção no VLT Carioca e atuo principalmente no material rodante, na via permanente, equipamentos auxiliares, oficinas, nas normas de segurança, principalmente a NR12 e NR13, e assuntos de metrologia, como a gestão de calibrações de instrumentos de medição. O professor Silveira Lopes, ele possui graduação em Engenharia de Fortificação e Construção pelo IME, mestrado em Engenharia de Transportes pelo IME, doutorado em Engenharia de Transportes pela UFRJ e pós-doutorado pela Universidade de Newcastle. Atualmente é professor associado do IME. Introdução. Case pioneiro no Brasil. O Brasil não possui muitas linhas de VLT e tampouco trabalhos divulgados sobre gerenciamento do atrito neste específico modal. A proposta é um aprofundamento das peculiaridades de frente ao vasto universo de informações já bastante massificado por outros modais, como metrôs e ferrovias de carga. O VLT está em operação durante poucos 5 anos somente. É uma operação jovem, ainda com desgastes moderados em rodas e trilhos, porém com o desafio enorme de prever a vida útil dos seus ativos. Esse case é apenas um pontapé inicial do contínuo trabalho que deve ser feito. A apresentação ela é bastante resumida, porém o paper ele buscou aprofundar nos 5 principais pilares do gerenciamento do atrito, que são as características metalúrgicas, os perfis adotados, a geometria de via, a gestão do atrito e a infraestrutura. O desenvolvimento de um lubrificante também foi parte desse trabalho. A medição de coeficientes de atrito nas vias operacionais também. A medição de desgaste e cálculo das taxas utilizando o MTBT em trilhos, rodas e contratrilhos de AMV. Como parte dos trabalhos alcançados, somou-se a redução de geração de ruídos nas curvas, um fator de preocupação presente nos transportes de passageiros e agravado no VLT por atravessar regiões residenciais e comunidades, além do aumento da segurança operacional com a diminuição dos riscos de descarrilamento. A tribologia é a ciência e tecnologia de superfícies interativas em movimento relativo e dos assuntos e práticas relacionados. Jost, 1990. Um dos principais focos do estudo da tribologia é o desgaste. A proposta da apresentação não será detalhar o arcabouço teórico como um todo, pois já é bastante difundido e conhecido, e está disponível no paper também. Porém, vale ressaltarmos apenas esses detalhes, esses conceitos importantes da tribologia. O desgaste é a perda progressiva de material devido ao movimento relativo entre a superfície e a substância com a qual entra em contato. A tribologia une campos da mecânica, física, química, materiais e os conhecimentos em lubrificação, atrito e desgaste. O desgaste resulta em perda de material e o atrito resulta em perda de energia. Ambos os tipos de perda geram custos e quanto mais ignorarmos a tribologia, maiores são as nossas perdas. O atrito desempenha um papel importante na interface roda-trilho, particularmente na adesão
frenagem, desgaste, RCF, formação de rodas calejadas, inscrição de curvas, ruído e descarrilamento por subida de roda. A posição do contato roda-trilho muda constantemente conforme o movimento do trem. Esse contato possui uma área elíptica de aproximadamente 1 centímetro quadrado. A seção transversal é constituída de diferentes pontos e com nomenclaturas diferentes. A posição exata do contato depende dos perfis dos trilhos e das rodas, do raio da curva, do rodeiro e outros fatores de design dos truques. Em seções de via tangentes, a pista de rolamento das rodas e a banda de rodagem dos trilhos estarão em contato. Já nas curvas, o flange da roda e a face de bitola dos trilhos estarão em contato. A figura abaixo, no canto direito, ilustra esses diferentes pontos dos dois perfis. Bom, agora irei abordar as características dos sistemas do VLT Carioca. São 28,5 km de via, raio mínimo de 25 metros nas curvas, frota de 32 trens, alimentação do tipo APS, alimentação pelo solo, a bitola standard, perfil 41 GPU bilabiado. Nas vias operacionais são usadas duas classes de trilho. O R260, em vias tangentes, com dureza variando entre 260 e 300 Brinell, e nas curvas foi usado a classe 330V, com dureza entre 330 e 360 Brinell. O piso do VLT é rebaixado. Há um truque-reboque e 3 motores. Aí embaixo a posição dos truques, né? No layout do trem. Um truque é IRW, que é justamente o truque-reboque. O que é IRW? Independently Rotating Wheels, onde as rodas giram de forma independente, ou seja, não há o eixo de ligação entre elas. Essa condição diferenciada gera níveis mais altos de força lateral e ângulo de ataque, o que aumenta as taxas de desgaste e o risco de descarrilamento. Tanto é que, na avaliação dos desgastes, este truque-reboque apresentou maiores desgastes de flange de rodas comparando com os demais truques motores. Os truques têm limitada capacidade de giro, apenas 2,5 graus, proporcionada pela suspensão secundária. Em um truque convencional, tipo pivotante, rotating truck, essa capacidade de giro pode chegar a 25 graus. Utiliza-se rodas de pequeno diâmetro, de 610 milímetros, e dureza de 335 Brinell. Uma característica peculiar das rodas é o fato de fazer parte da suspensão primária do truque, pois em seu cubo há elastômeros que têm a função de amortecimento das vibrações. A lubrificação. No início da operação do VLT Carioca, foi adotada a lubrificação dos trilhos por graxa feita de forma manual. Logo, percebeu-se que não se tratava da técnica mais apropriada. Inclusive, ocorria a migração do lubrificante para o topo do boleto, que gerava alguns problemas de tração e frenagem. Então, fomos em busca de soluções. Inicialmente, de fábrica, os trens vieram com aplicadores de óleo nas rodas. Porém, o custo desse lubrificante, até então, era muito significativo. Buscamos diversos fabricantes e, por fim, em uma consulta internacional em sistemas de VLT na Europa, verificamos uma opção bastante viável. O lubrificante ele foi desenvolvido especialmente para essa aplicação. Ele é biodegradável também. Uma forma de se garantir o correto ponto de aplicação no flange da roda é o uso de gabarito de posicionamento dos bicos.
a equipe de preventiva usa constantemente nas inspeções. Então, ali logo à direita, né, os bicos direcionados ao flange de roda, e abaixo, o gabarito utilizado para o ajuste. Medição do COF, coeficiente de atrito. Para validar a eficácia do lubrificante, foram realizadas medições de coeficiente de atrito em diversas condições. Montamos 6 cenários. O primeiro cenário, trilhos sem lubrificação, trilhos secos. Cenário 2, 3 dias após lubrificado com graxa. Cenário 3, após lubrificação manual e após incidência de chuva. Cenário 4, 50% dos trens lubrificando por método de jateamento do óleo. Cenário 5, 50% também, porém, após a incidência de chuva. E cenário 6, com 100% dos trens lubrificando com jateamento de óleo nas rodas. Ali no centro, a fotografia do momento de medição do COF na via. O objetivo foi trabalhar com 0,20, né? No máximo 0,25 de COF, que são os valores recomendados para a face de bitola. Um produto desse trabalho foi, inclusive, a possibilidade de redução do consumo de óleo, né? Pois verificamos que 50% dos trens já era suficiente. O cenário 5, ele comprovou isso. Ele comprovou mantendo-se o valor de 0,20 de COF. Medição de desgaste de rodas. Medimos também rodas de trens ainda não usinadas, ou seja, a ideia foi analisar o modo de desgaste de rodas versus o km rodado. Então, confirmou-se o maior desgaste de flange de roda nos truques reboque e pôde-se calcular também a taxa de desgaste. Entretanto, foi apenas uma amostragem e de forma inicial, devendo-se monitorar constantemente os perfis. E isso é feito rotineiramente pela equipe de preventiva, utilizando um perfilômetro a laser que agiliza a tomada de decisão e tratativa, mesmo com o trem no fosso de manutenção. Ali embaixo, a tabela, eu marquei na coluna do SD, que é a espessura de friso, né, o eixo do truque reboque, como eu falei, que ele tem o maior desgaste. Então, ali você observa uma menor dimensão do friso de roda. E também foi possível definir a taxa de desgaste para esses parâmetros. Medição de desgaste em trilho de rolamento. Então, ali à direita, né, o instrumento que nós utilizamos, que foi o Mini-Proof, né? Abaixo tem os parâmetros do trilho que nós controlamos, no W1, W2 principalmente, e o perfil de um trilho em curva de 25 metros. Né? Olha como é que desgasta. Nós pegamos uma amostragem de curvas de diferentes raios para uma leitura dos desgastes, utilizando o Mini-Proof. Obviamente, os raios mais apertados possuem um desgaste lateral mais acentuado, acompanhado de desgaste vertical. Pôde-se, com isso, calcular as taxas de desgaste utilizando o MTBT. Mesmo que com uma condição inicial ainda, precisa estar no nosso radar também a necessidade de preenchimento de solda nas curvas, um assunto que é extremamente crítico e que já está em estudo. Por exemplo, os VLTs da Europa fazem isso constantemente. Ainda em desgaste de trilho de rolamento, ali na direita o instrumento em medição, e abaixo o mapa da via do VLT e os pontos que foram escolhidos para estudo. A definição das taxas de desgaste, né? Também foi possível se fazer a relação de milímetro de desgaste por MTBT. Percebe-se no raio de 25 metros, né, logo ali à direita, no extremo à direita, que o W2, que é o desgaste lateral do trilho externo, ele é mais acentuado. Então, existe, a gente conseguiu desenhar
o nosso modo de desgaste dos trilhos de rolamento. Medição de desgaste em contratrilhos de MV. Outra comprovação da eficácia do lubrificante foi a redução dos desgastes de contratrilhos de MV. O contratrilho ele tem a finalidade de proteger as pontas dos jacarés contra possíveis impactos das rodas. No caso do VLT Carioca, os contratrilhos são fixos e, na verdade, trata-se de preenchimento de solda que gera uma gola estreita. As rodas constantemente encostam lateralmente nos contratrilhos, gerando desgastes cíclicos e significativos caso não haja uma boa lubrificação. Tomou-se os 2 primeiros casos de necessidade de preenchimento de solda de contratrilho do VLT como estudo, que foi o MV de Gamboa e o MV do Itamaraty, que constam nas fotos ali acima. Com as medições de desgaste antes e depois da implementação da lubrificação embarcada, junto com o cálculo do MTBT, pôde-se definir as taxas de desgaste e comprovar reduções de 50% das taxas de desgaste. Em resumo, as quantidades de contratações anuais de serviços de soldagem, esmerilhamento, ultrassom, que compõem o conjunto do serviço de recuperação de um contratrilho, foram reduzidas à metade ao longo do ano, gerando uma enorme redução de custos para a companhia. Controle de geometria de via. Um aspecto muito importante é o controle de geometria de via, principalmente bitola e empeno, o twist. O ângulo de ataque ele é significativo no VLT, devido às principais características construtivas do truque. E, somado a um raio extremamente apertado e a uma variação de bitola crítica, pode potencializar o ângulo de ataque. Ali à esquerda, a imagem representação do ângulo de ataque, e abaixo, a tabela do cálculo de ângulo de ataque. Veja a última linha, onde há um raio de 25 metros, uma variação de bitola de 15 milímetros, uma condição extrema, o ângulo de ataque chega a 80, ou seja, menor o raio, com uma variação de bitola maior, você tem um aumento significativo do ângulo de ataque. A equipe de manutenção ela utiliza um trole manual, onde pode-se medir, registrar e gerenciar as informações de geometria de via. Tá? Então, ali abaixo, a medição, a equipe executando a medição de geometria de via, né, coletando informações de bitola, prelevação e empeno. Redução de ruído. Nos sistemas ferroviários de transporte de passageiros, é sempre presente a preocupação com o ruído, principalmente para o conforto. Entretanto, para o caso do VLT, há também a preocupação com as residências que ficam a poucos metros da via, onde os trens circulam ao longo de todo o dia. O ruído exagerado pode, além de tudo, interferir na própria imagem da empresa. Então, ali à esquerda, eu trouxe um vídeo que a gente consegue perceber o ruído sem a presença do lubrificante. É um ruído que incomoda, né? É um ruído agudo, né? Imagine um morador, né, escutando esse ruído durante o longo do dia ou até no turno da noite. É bastante crítico. Agora aqui à direita, um vídeo do mesmo local, a gravação foi feita no mesmo local, na mesma curva, só que agora com o sistema de lubrificação atuando na frota, ao longo dos dias, ou seja, trilho e roda lubrificados.
único ruído que acontece é quando a roda ataca inicialmente o trilho, dá um pequeno ruído, e posteriormente não existe mais praticamente o ruído agudo de contato roda-trilho, e é bem significativa a diferença. Por fim, eu vou trazer aqui as próximas etapas, né? O gerenciamento do atrito é um estudo constante, né? Ele não é um trabalho pontual. Há, portanto, a expectativa de cada vez mais aprofundar os conhecimentos e aplicar novas técnicas para se alcançar sempre os melhores resultados. Como exemplo disso, pretende-se realizar medições contínuas dos desgastes de rodas, trilhos e contratrilhos de AMVs, a realização de um estudo de viabilidade de implantação de novos sistemas de lubrificação, por exemplo, o TOR, né, no topo do boleto, a implementação também de um esmerilhamento de trilhos, aquisição de equipamento e contratação do serviço, estudo de perfis econômicos e, por fim, o estudo sobre o preenchimento por solda nos desgastes laterais de curvas, né? E a definição precisa da vida útil dos trilhos. Chegamos ao fim. Eu agradeço pela oportunidade de apresentar o trabalho no evento e me coloco à disposição para eventuais dúvidas ou sugestões. Muito obrigado.